Olá, meninas. Meu nome é Adriana Matias. Olá, meninas. Meu nome é Adriana Matias e eu estou aqui em mais um podcast. Vou gravar esse podcast desse jeito, estilo como eu gravava alguns vídeos para vocês. E quem está acostumado a me acompanhar ao longo desses anos aí, a única diferença é que tem um microfone, né, que eu estava testando aqui. E o podcast hoje foi uma sugestão de tema, tá? Que me deram, tá nos comentários aí do último podcast. Eu falei, cara, você me deu uma sugestão de tema legal, que é a questão da pandemia, né? Porque no último podcast número 10, né? Eu falei com vocês sobre como controlar as finanças na hora de vocês estarem comprando, né? Basicamente, eu botei em prática o que eu faço, né? O podcast foi o que eu realmente faço, porque eu era uma compradora compulsiva, gente, então eu tive que aprender muita coisa ao longo dos anos. E também são as dicas dos cursos que eu tenho feito de vendas, que é muito interessante, gente, é incrível que uma profissão que parece tão boba e básica vender, não é. Tem que ter técnica, tem que ter estratégia, tem que ter a capacidade de aprender. Eu lembro que quando eu fiz a minha pós de psicopedagogia, eu entendi que o professor não ensina, o aluno que aprende, o professor é uma ponte. E aí, na hora da minha venda, eu entendi que eu tenho que fazer o cliente entender que precisa do produto. Eu estou gravando aqui fora justamente que eu estou tomando conta do meu neto e no quintal ele é uma maravilha. No quintal ele é maravilhoso, sabe? Mas dentro de casa tem que deixar as portas fechadas e ele sempre arruma alguma coisa para fazer. Então, Stella, ai, saudade da minha filhinha. Ela deu fruto, gente. Então vem aqui, Manuel. Vem brincar aqui. Ali, vamos lá ver plantinha, vamos. Dá mãozinha, vovó. Dá mãozinha, vovó, dá? Mãozinha, vem. Olha aqui, gente. Mãozinha. Ó, pra vocês terem noção, já deixei a bicicleta ali, ó, caída. Porque ele é mestre. Deixa eu falar. Ele é mestre de tentar... Ah, meu Deus, não. Ah, que colo. Ai, gente, eu vou botar a mão na minha cara. Isso vocês nunca viram. Eu vou, avó. É muito triste, gente. Principalmente quando você tem um monte de cabelo branco. Entendeu? Ah, tá. Eu ia falando, tô falando com vocês sobre a questão do podcast número 10. Quem não assistiu, vai lá assistir. Eu tento generalizar. Porque o podcast, gente, todo o podcast, ele vai virar um livro. Ele é um livro de estratégias de vendas. É um livro para especializar vocês. Sabe por quê? Porque no podcast número 10, olha só o que ele achou, gente. Olha o que ele achou. A faca que eu corto as coisas das minhas plantas. Então... eu fiz lá, eu montei o podcast, eu pensei no podcast, não foi um podcast feito, para ficar falando blá blá blá, não. Ele foi montado estrategicamente para poder ensinar vocês a mudar a mentalidade, a ter uma mentalidade mais ampla em questão de vendas, né? Porque na hora da gente sentar e produzir os nossos adesivos é uma maravilha, mas na hora de vender, então eu tive que sentar e refletir. Eu também passei por crise. Principalmente depois do mês de maio, eu passei por crises que eu pensei assim, cara, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada, né? E foi até um comentário que eu fiz no podcast número 10 sobre quando a pessoa para de vender adesivos de unha, ela tem tanto produto, tanta mercadoria, tanta coisa que comprou acumulada, né? E talvez esse seja um dos motivos de querer estar vendendo,
Porque ela gastou todo o lucro ali comprando produtos, ela não viu, como é que se fala? Ela não teve a alegria de crescer fazendo adesivos de unha, e agora, por sua vez, está desistindo de um ramo que eu considero bom. Gente, entre nós, eu considero melhor do que o ramo da advocacia, tá? Isso aí é para o outro canal, né? Que é o meu canal que eu fiz, e depois eu repaginei ele, falei, não, não é esse o objetivo que eu quero no meu canal, que eu cheguei ao AB, parei ele lá e larguei ele lá, outro projeto. Então, agora nós estamos falando aqui que é um complemento. O tema está lá escrito lá, depois eu vou colocar aí, né? Sobre o comportamento que eu tive e que muitos tiveram, como é que nós superamos a pandemia. Então vamos falar da pandemia, porque na pandemia, nós que vendemos adesivos de unha, principalmente nós que vivíamos só de adesivos de unha, e vendíamos muito, a gente se viu no momento de desespero. De repente, nada. De repente não tinha salão de beleza, não tinha loja, não tinha cliente, não tinha contato. Estava todo mundo parado, nada, né? O que nós vamos fazer? E para quem vivia, é uma coisa que as pesquisas mostram, que a maioria do brasileiro só vive com provisão de uma semana, em questão de comida, alimentação, só vive com a provisão de uma semana dentro de casa. Agora você imagine, até para quem tinha dinheiro, mercado fechado, né? Foi um momento total. Então, olha só, esse comentário que fizeram aí, eu não lembro o nome, mas resolvi gravar o podcast porque o podcast era para ser todo dia. Acho que no máximo eu consigo fazer 2 vezes por semana e ainda nem fiz os vídeos de pinturas. Então vou aproveitar e explicar a questão de ser membro, gente. YouTube é profissão e eu só percebi isso quando eu comparei salário YouTube e salário advogado. YouTube é profissão e eu estou me dedicando a isso, porque vale a pena. Primeiro, que você está ajudando as pessoas. Não tem coisa melhor de receber feedback de pessoas que aprenderam a pintar adesivos de unha comigo, tá? E elas estarem me contando já ao longo desses anos que me acompanham, frutos da aprendizagem, né? Pessoas que já fazem adesivos de unha, que aprenderam comigo, já está anos trabalhando nessa profissão, e eu ainda tenho algo para compartilhar, como, por exemplo, esse momento que eu estava, não era todo mundo não, tá? Eu estava passando um momento que eu achei que eu ia parar. Até porque eu nunca tive intenção de parar de pintar. Mas por que não estava dando tanto quanto dava antes? E por que alguns lugares estavam vendendo tão bem, algumas pessoas muito bem, e no meu caso, e no caso de algumas meninas não? E foi quando eu vi o Facebook, se vocês olharem lá, eu sigo vocês, tá? Se eu olho alguém que entrou em contato comigo, alguém que está lá no meu Instagram, se eu bato com os comentários, então comenta aí se você é minha amiga no Facebook, se você é minha amiga no Instagram, porque eu procuro seguir de volta. Então, preste atenção. Muitas meninas lá no Facebook produzem adesivo de unha. E tá ali, eu participo de grupos também. Um montão de gente desistindo. Depois de maio, até maio eu até entendo, mas depois de maio, desistindo. Eu produzo para vender muito, gente. Muito. Tipo assim, eu sei que de janeiro a maio eu vou produzir muito para vender muito. E hoje eu não tenho nada. Sinceramente, eu não tenho nada. Então, como é que é isso? Como é que aconteceu isso, né? Então, na pandemia, foi diferente. Na pandemia, vovó, vem cá que a vovó ajuda. Vem cá. Olha como é que são as coisas, gente. Na pandemia, eu botei meus filhos para fazer esse chão aqui. A gente não ficou vendo as coisas horrorosas que estavam acontecendo, não. Dá a mãozinha, vovó. Quer ficar no chão? Então, eu lembro que na pandemia, eu desliguei tudo, nada de TV. Pandemia, eu me dediquei a trabalhar, pintar bastante adesivo, pintei muito. E fui fazer obra. Aí fui fazer horta, que eu lembro que eu desisti da horta. Foi aí que eu conheci a Val da Bahia, né? Não, Val do Maranhão. Foi aí que eu conheci a Val.
Eu lembro que eu estava sentada aqui, falando sobre a minha horta, que eu estava desistindo dela, e ela falou, não, planta assim, planta assado, tal. Muitas histórias para contar. Mas na pandemia, gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês imaginem, eu vou falar de mim, e eu quero que cada uma de vocês que estão assistindo esse podcast, coloque a história de vocês aí embaixo, nos comentários. Nós estamos precisando ouvir. Nós estamos precisando ouvir vocês. Preste atenção. Eu tenho o privilégio de me relacionar com muitas pessoas via WhatsApp. Então eu faço trocas. A minha amiga, que Deus a tenha, que me ajudava muito, no momento que ela começou, eu ajudei muito ela, em sentido de como vencer os obstáculos, não, quando você começa a virar uma adesivete, né? E naquele momento, antes dela partir, nós ficamos conversando 3 horas, mais de 3 horas. Eu lembro que eu chorei, porque eu vi ela me motivando de todas as maneiras a continuar, né? A produzir bastante, e eu totalmente desanimada ali, e ela conseguiu me animar, e eu falo para vocês, eu tenho como fazer trocas, então, se você tem um pouco de empatia, coloca aí embaixo desse podcast um pedacinho da sua história, do que você passou na pandemia, e como você superou, que aí eu vou agora contar para vocês como é que foi. Na pandemia, olha só o que eu vou falar para vocês, gente. Uma pessoa que tinha um salário de quase 10 mil reais. Era eu. Quem diz, né? Interessante. Gente, eu vendia muito. Vendia muito mesmo. Tinha muito cliente. Na pandemia, eu digo para vocês que eu me afetei. Não foi todo mundo que se afetou, mas eu me afetei na pandemia. Me afetei de uma maneira tão grande que me procuravam para comprar as coisas, eu como a mãe, a Adriana, né? Mãe em sentido profissional, porque falou mãe, eu lembrei de outra coisa, deixa isso para lá. Eu falava, menina, não, você não vai comprar. Você não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Tu não sabe se você vai ter dinheiro. As pessoas queriam comprar e eu me neguei a vender, tá? Erros e acertos, né? Eu me neguei a vender até mesmo quando as pessoas estavam pegando o auxílio. Porque parem para pensar, eu sou de 77. Nunca vi governo dar nada para ninguém. Vocês já viram? Você consegue, bebê. Você consegue. Vai lá, leva. Fica triste não. Fica triste não, você consegue. Então, na pandemia, o governo estava dando ali, era quanto, gente? Não lembro, só sei que tinha ali 5 parcelas, acho que de 1.200, que eu cheguei a pegar 3. Olha como é que eu sou cética. O governo estava dando auxílio e eu falando para as meninas não gastarem comprando produto para produzir adesivos de unha. Usa tinta dourada, eu falava, usa tinta dourada. A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos guardar esse dinheiro. E era o que eu fazia, porque eu também estava passando sufoco. Porque o meu dinheiro era mensal, eu botava aqui, ó, botava nessa casa aqui, tá? Quando veio a pandemia, eu comecei a fazer obra de uma venda que uma pessoa resolveu quitar. Ela resolveu quitar uma casa lá, que eu vendi, foi quando eu botei portão lá, olha, eu gastei tipo 11 mil, botando portão e fazendo piso da cozinha, botei o piso na parede da cozinha. Mas eu não aceitava vender para cliente nenhuma. Quem é minha cliente, pode botar aí nos comentários. Vendi para você? Pandemia eu não vendia. Eu falava, não, guarda esse dinheiro, compra a comida e guarda o dinheiro. Porque governo, gente, desde 77 eu nunca vi governo dar dinheiro para ninguém. Até hoje a gente estranha, tá? Eu não sou partidária política, mas eu posso falar para vocês o seguinte, ele disse lá que não ia tirar, mas passou um pente fino, rapaz, que saiu um botão de piolho. Pô, muita gente parou de receber, eu vou ter que parar o podcast. Vem cá, vovó, vem cá, vovó. Muita gente parou de receber, como é que eu vou pegar você do colo? Muita gente parou de receber auxílio, gente, tá? Mas demorou bastante desde a pandemia, né?
Então, na pandemia, eu não vendi nada para ninguém, por sua vez, eu não tinha dinheiro. Na pandemia, eu fazia jejum, gente. Fazia jejum. Porque eu também não tinha dinheiro. Porque o dinheiro que eu recebo, tá? É um dinheiro limitado. Então, a pandemia foi o período em que eu pintei muito. Porque tinta não acaba, né, gente? Eu vendia material, tinha muito. Eu passei a pandemia vendo séries atrás de séries. Eu só lembro de Peaky Blinders, mas eu vi muita série na pandemia. Tô tentando lembrar de outra série que eu assisti. Peaky Blinders eu assisti tudinho. Eu pintava muito. Eu me isolei do mundo. Não queria saber de notícias, de vírus, de nada. Tá entendendo? Eu não queria me afetar. Porque se eu soubesse uma pessoa querida... Gente, eu orava por vocês. Porque eu não queria saber de uma pessoa querida ter partido, né? Para mim é uma dor muito forte, porque eu não tive essa dor. Tive recentemente, né? E é uma coisa muito estranha, porque eu posso falar para vocês que viver a morte de alguém querido é como se você convivesse com essa pessoa. Você sente a falta tão grande dessa pessoa, que é que nem naqueles filmes mesmo, que a pessoa vê a outra. Você sente a presença da outra pessoa. Eu não sei como é que é isso, não sei explicar. Mas se alguém tiver uma experiência para contar sobre isso, coloca nos comentários também. Porque eu sinto a presença da minha amiga, eu converso com ela, a gente ainda faz troca do assunto, de vitórias, de tudo. Eu não sei como é que é isso. É o sentimento que fica, né? De tudo que se passou. Porque existem pessoas, olha, gente, eu vou falar para vocês o seguinte: existem pessoas que passam pela sua vida. Existem pessoas que passam pela sua vida, marca e fica. Tá entendendo? Existem pessoas que passam pela sua vida, marca e a gente chota, né? Chota, bota pra correr. Então, são as pessoas que marcam a nossa vida e ficam, né? Que se tornam muito queridas pra gente. Então, se eu fizer uma lista, vai ser uma lista enorme, tá? Mas todas vocês que se relacionam comigo pelo WhatsApp, não pensem que vocês me incomodam. Ó, meu netinho, gente. Não, peraí. Não pensem que vocês me incomodam. Vocês não me incomodam. Vocês fazem parte da minha vida, vocês me animam. Então, na pandemia, eu não comprei praticamente nada para fazer adesivos de unha. Mercadoria para revenda, não comprei. Eu não renovei estoque de pedreira. Nada profissional. Parei ali. Por quê? Eu já tinha para mim. E eu não ia vender nada para ninguém. Não ia. Foi certo, Adriana? Olha, gente, não foi. Tá? Hoje, estudando, continuando a estudar empreendedorismo digital, eu aprendi que teve gente que enriqueceu na pandemia. Porque olha a visão da pessoa. Eu não tive essa visão, sabe por quê? A minha visão era minhas clientes que faziam adesivo para sobreviver. A visão dessas pessoas, olha como é que é bom a gente ampliar a nossa visão, tá? A visão dessas pessoas era o seguinte: os servidores públicos que têm salário garantido, os ricos, estão todo mundo preso dentro de casa, e a única coisa que eles podem fazer é ficar no celular. Então foi aí que choveu comercial, né, gente? Choveu Aprendiz de Érico Rocha. E aí eu vou tentar fazer agora 10 minutos para finalizar esse podcast, para poder trazer para você a essência desse podcast. Então é o seguinte: eu não comprei nada para vender nada para as minhas clientes, porque as minhas clientes, o meu nicho, as minhas clientes, o dinheiro delas vinha de adesivo de unha. E se agora elas estavam recebendo dinheiro do governo, eu não queria que elas investissem numa coisa que elas poderiam não pegar o retorno tão rápido, tá? E foi por isso que eu não comprei produto na pandemia. Resultado de tudo isso: da pandemia para cá, olha que tu tá pensando que isso é brinquedo, ele tá enfiando o pé na roda. Eu deitei a roda, ele tá enfiando o pé. Isso aí tu vai prender o pé, hein, rapaz? Aí, voltando lá, vamos caminhar no carrinho. Então, da pandemia, gente, pra cá, eu perdi muito cliente. Perdi muito cliente. Eu até converso com Deus, porque eu usei de empatia, eu sou desse jeito, é princípio que tá no meu coração. Então, depois que passou a pandemia, que a situação foi melhorar, eu voltei ao meu trabalho, voltei às minhas vendas, vamos subir.
Peraí, tá, gente? Que eu vou botar ele no carrinho dele aqui, ó. E a gente vai brincar de andar de carrinho. Ó. Então, da pandemia pra cá, as minhas vendas se tornaram, tipo assim, mais adesivo. Então, presta atenção. Antes da pandemia, como é que era a minha vida? Eu vendia muita pedraria, muito material para adesivete e tal. Aí perdi mercado. Na pandemia eu perdi o mercado. Perdi muita cliente. Eu não queria vender, eu não ia vender. Não vou vender. Então, na pandemia, gente, eu vendia adesivos de unha. Conforme as coisas foram melhorando, eu vendia adesivos de unha para os clientes aqui perto, que eu tenho bastante cliente aqui perto. Mas não me satisfaz. Não chega aos pés daquilo que eu estava acostumada a receber. E vocês lembram que eu tinha que fazer faculdade? Eu parei, acho que 2 anos da minha faculdade. Tinha que fazer faculdade, tinha que pagar a mensalidade da faculdade. Então, depois da pandemia, eu vendia mais adesivos de unha do que vender produtos de adesivete. Tanto que eu fui parando. Eu falei, não vou investir em pincel, que eu acabo gastando pincéis. Virou vício gastar pincel, gente. Não vou investir em ficar comprando base. Se quiser comprar de mim, eu vou buscar em loja, né? Então, conforme o meu portfólio foi diminuindo, e as pedrarias chegaram nas lojas. Antes da pandemia, você não conseguia comprar pedrarias na loja, né? E agora as pedrarias chegaram na loja, tá? Então, aonde que eu quero chegar? Eu comentei com vocês, e agora vocês peguem a pérola, tá? Eu comentei com vocês que a minha visão não era uma visão de águia. Não foi uma visão de águia. Na época eu não trabalhava com curso, embora eu trabalhasse com curso, eu também não via necessidade de vender curso para uma pessoa que não fosse praticar. Olha como é que são as coisas. Poderia ter vendido muito curso do mundo digital. Então, a visão águia é o seguinte, que a gente tem que sim ampliar o nosso conhecimento. Esses podcasts que eu tenho feito conversando com vocês é para vocês refletirem, pensarem, botarem em prática. E nós temos que ampliar sim, o nosso conhecimento de vendedoras, de mercado, de clientes, saber o que o cliente pensa, o que o cliente quer, saber que a gente pode procurar novos tipos de cliente. Por quê? Então vamos lá. Adriana, o que te animou? O que fez você ficar animada? Que motivou você a falar para as meninas? Esse aqui é o meu canal de falar com todos, né? É o seguinte, não existe só um tipo de cliente. Então, na época que eu estava conversando com a minha amiga, eu não falo muito o nome dela em respeito à família, né? Então, na época que eu estava conversando com a minha amiga sobre as dificuldades, que o mercado estava muito pequeno e se continuasse assim, eu ia preferir parar. E ela falou, não, faz isso, faz assado, faz acolá. Então, eu vou explicar para vocês um exemplo. Eu tenho muito cliente, mas eu fico vendo as clientes assim, como é que eu posso te dizendo? Cliente é fiel? A pergunta é essa. A cliente é fiel? Cliente é fiel, gente? Não tem cliente fiel. Você tem que dar assistência para o cliente. Se você não der assistência, você pede para a concorrência. Entenderam a situação? Aí tá bom, aí você começa a perceber também que o seu anúncio, aqueles anúncios que você colocava que toda semana aparecia cliente, que todo dia você faz manutenção do anúncio, não está te dando mais aquele retorno, né? Aí é o termo lead, né? Não está trazendo mais lead. O que está acontecendo de errado? Vamos estudar, vamos pesquisar, procurar saber. Então, eu descobri, gente, da mesma maneira lá na pandemia, que eu esqueci que tinha aqueles clientes que eu poderia estar procurando trabalhar com um cliente que tem o dinheiro certo, o salário certo, que está dentro de casa lá, querendo consumir aquele tipo de produto. Eu esqueci, né? Hoje eu já não esqueço mais. Olha só o que eu fui fazer. Eu fui fazer curso de formação para poder trabalhar ou falar a mesma língua de empresas maiores. Entende? Antigamente eu falava, pô, não vou trabalhar, não vou oferecer ali, não vou oferecer aquela loja lá, não vou procurar aquele dono, aquele empresário, porque eu sou pequena, ele é grande. Entendeu? Mas todo mundo começa de pequeno, né? Nem todo mundo começa de grande, porque tem aquelas pessoas que já vêm de berço de ouro e nós não somos assim. Então, meninas, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: no curso que eu fiz
aquele curso lá de adesivos de unha, eu ensino vocês a oferecer os adesivos nas lojas. Eu ensino como chegar na loja, como apresentar o seu produto e mostrar a importância dele para os clientes, né? Mas eu mesmo tinha meu nicho forte onde? Nas pedrarias. Eu não tinha necessidade de ir em loja vender meus adesivos, né? Meus adesivos eram comprados por pessoas que compravam de 1.000 em outros estados. A partir do momento que veio pandemia, rapaz, cadê esses clientes? Para onde que eles foram? Ah, com certeza, né? Com a crise do correio, frete, essas coisas todas, a visão foi mudando. Também a quantidade de meninas fazendo adesivos de unha foi aumentando. Então, eu posso falar para vocês que hoje o meu foco de trabalho, que também vocês podem pensar nesse assunto, é a empresa de cosmético. Não tem a distribuidora que distribui o adesivo? A distribuidora, entende? Então, vocês podem se mudar, em vez de estar oferecendo de salão em salão, já que elas não estão tão receptivas a te receber, e elas estão comprando lá na loja, então você vai deixar seu adesivo onde? Na loja. E agora vocês têm que estar preparada, tá? Tipo, esse ambiente, essa ambiência que eu estou falando com vocês, não é uma ambiência social, formal, mas é o que eu posso estar fazendo agora para vocês. E o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: vocês têm sim que aprender a ler e escrever melhor, tá? Se apresentar, para poder apresentar o seu produto, porque ninguém melhor vai vender o seu produto, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, se você não tem condições de montar uma empresa, contratar um empregado, fazer ele assinar um contrato de como é que se fala? Confidencialidade. Esqueci a palavra. Você acaba perdendo também, porque a pessoa não quer fazer, não quer. A pessoa acaba roubando a ideia para ela, entende? Então, você tem lá o seu adesivo de unha, você produz quanto? Lembra que eu perguntei quanto você quer ganhar? Então, digamos que você consiga produzir. Gente, faça essa conta comigo. Nós estamos pós-pandemia, estamos agora vivendo um outro tipo de ambiente. Você vai pegar o seu adesivo e vai oferecer na loja. Você vai oferecer o adesivo, já falei para vocês, aqui R$2,50. Você faz 1.000 adesivos. Você quer arrumar comprador para os seus 1.000 adesivos. Nem todo lojista compra de 1.000. A vovó tá acabando, tá? Mas olha só, você quer ganhar 2.500 por mês vendendo seus adesivos? Faz 1.500, tá? Abra caminho para vender seus adesivos em 4 lojas, né? 4 lojas. Por quê? Porque eu tô falando isso para vocês. Porque é um rodízio. Ai, tá escurecendo, gente. É um rodízio. Esse mês o lojista compra, mês que vem talvez ele possa não comprar porque não teve uma boa saída. Mas ele tá vendo que sai, ele tá vendo que seu produto é bom, que vale a pena. Então agora você tem um comprador, tá? Isso aí é um assunto para outro dia. Para você que está querendo começar no ramo de adesivos de unha, pode acreditar. Por que eu estou nesse ramo? Porque eu percebo que vale a pena. Ó, eu tomo conta do meu neto, minha filha está trabalhando. Não tenho que ficar me estressando com processos, não tenho. Pinto meus adesivos, junto, levo, vendo. Se não vendo hoje, amanhã eu vendo. Então eu não dependo de patrão. Eu já não tenho mais aquela dificuldade que eu tinha, que Deus a tenha, minha amiga, de estar levando para manicure. Não tenho. Eu reformulei meu trabalho, reformulei minha vida. E é isso aí, gente. Técnicas de vendas. Técnicas de venda. Todo produtor de artesanato é vendedor, né? Olha só, uma coisa que eu aprendi, aí vocês entendem o que eu vou falar agora, tá? Como foi minha vida pós-pandemia? Vamos resumir. Foi muito bom. Desculpa, como foi minha vida durante a pandemia? Vamos resumir. Foi muito bom, gente. Durante a pandemia, eu jejuava com Deus, orava com Deus, trabalhava de tardinha aqui com meus filhos e durante o dia pintava muito. Entenderam? Na pandemia, eu estudei para a UAB e passei na UAB.
Durante a pandemia, minha vida foi muito boa. Teve coisas ruins? Teve. Perdi minha clientela. Foram embora. Ah, Adriana, o que ficou de bom? Ficou de bom foi as vitórias, tá? Foram as vitórias, foi o aprendizado, tá? O aprendizado de que você tem sempre um campo novo a aprender, um ambiente novo a trabalhar. Então, eu quero sim que vocês, meninas, que aí não tiveram estudo, não precisa voltar para a escola, não. Leia mais livro, escreva mais, perceba se você tem dúvida que está escrevendo certo ou errado. Pô, mandar fazer cartão escrito errado é sacanagem. Pior é a pessoa pegar o cartão e fazer escrito errado, gente. Às vezes eu vejo isso. Pô, isso é revoltante. E agora, Adriana, o que você quer passar pra gente? O final do podcast. O final do podcast é o seguinte: eu quero sim fazer um e-book de técnicas de vendas, tá? Ele já está feito, ele tem que ser melhorado para estar sendo trabalhado. Então, que para quem comprar o curso, quiser começar no ramo de adesivos de unha, aí eu falo, vale a pena. E eu não estou falando só porque eu quero vender curso, não. Eu falo porque é o que eu faço. Tá bom, gente? E para quem quer ser membro desse canal, apoiar o meu trabalho, tá? Tem dois tipos aí, tá? Quem paga um pouco mais pode escolher o tema do vídeo aí, do que quer aprender, a dúvida que quer tirar, tá? Quem quer ser membro, pagar R$5, é 5,15, tá? O que eu faço são vídeos diferenciados que eu envio via e-mail, a gente mantém contato via WhatsApp, tá? Para poder estar trocando ideia sobre esses vídeos diferenciados. E aí a frase que eu quero deixar para vocês de que tudo é vendas, né? É o seguinte: o McDonald's foi uma frase que eu vi, aí eu fico escutando muito falar, e aí eu tenho que falar para vocês, vocês pararem para pensar. McDonald's, se não vender o hambúrguer, não tem McDonald's. Se não vender a batatinha frita deles, não tem McDonald's. Né? Lojas americanas, se não vender os produtos deles lá, né? Roupas, cama e mesa, vender lá os doces deles, não tem Americanas, né? Uma loja que eu gosto muito, C&A. A C&A, se não vender roupa, não tem. Então, gente, as maiores empresas, tudo na vida é vendas, tá? Então não sinta vergonha de ser vendedor, seja vendedor e venda bem o seu produto. Não foque só em produzir adesivos de unha, foque em ter uma formação melhor. E é isso que eu quero dar a vocês, uma formação melhor. Então, olha, fiquem em paz aí, fiz o podcast, trabalhei, né, gente? Então, olha só, Adriana, como é que esse negócio é? Ah, gente, se vira aí, clique em seja membro, só sei que é todo mês, R$5, R$15 todo mês, para quem quiser ser membro joia, semi-joia e joia que eu coloquei, gente. Legal, né? E tem outra coisa. Ai, gente, agora eu esqueci. Não deixe de curtir, não deixe de contar a sua história da pandemia e de superação, tá? Porque todos nós superamos, se nós estamos vivos, estamos vendo esse vídeo, nós superamos. E até mais. Quando o livro estiver pronto, eu falo para vocês. Ah, tá, eu sempre deixo o link do curso, gente, R$200. Eu vou aumentar o ticket do curso. Sabe por quê? É um curso profissionalizante. Eu ensino tudo. Eu não fico ensinando a fazer modelinhos, não. Eu esquematizo. O curso é muito bom mesmo. Quem fez pode falar. É profissionalizante. Tá na Hotmart. Então vocês cliquem em cima, você que quer aprender essa profissão maravilhosa, clique em cima, vai lá, faz o curso e na dúvida é só entrar em contato que eu tiro dúvidas. Tá bom? Eu abrindo a porta como se fosse finalizar, abrindo a porta e entrando. Ah, meu Deus do céu, tô doida. Beijo, beijo e até a próxima.